Eu estava na frente do prédio da empresa com 3 malas. Meu celular não parava de tocar com mensagens da filha dela me chamando de destruidora de lares. E ela ao meu lado, tremendo, com a aliança de 18 anos de casamento ainda no dedo. A empresa que ela construiu durante 25 anos estava em risco. O marido dela estava ameaçando processar a gente por danos morais. E eu tinha acabado de entregar minha carta de demissão para poder ficar com a mulher que era minha chefe, minha mentora, e agora? Sei lá o que a gente era. Tinha 50 anos ela. Eu tinha 30. E tudo o que eu sabia naquele momento era que a vida que eu conhecia tinha acabado. Deixa eu te contar como eu cheguei nesse ponto. Meu nome é Camila Rodrigues. Tenho 30 anos. Nasci e cresci em Campinas, São Paulo. Sempre fui aquela menina estudiosa, certinha, que fazia tudo direitinho. Me formei em administração na PUC. Consegui um estágio bom. E aos 27 anos eu estava trabalhando como analista financeira em uma empresa de consultoria empresarial em São Paulo, capital. Pagava bem, mas era aquele trabalho sem alma, sabe? Números, planilhas, reuniões intermináveis. Eu me sentia só mais uma. Namorei alguns caras na faculdade, nada sério. Teve um namoro de 2 anos que terminou porque ele queria casar e eu sempre arranjava uma desculpa. Ainda não é a hora. Preciso focar na carreira. Vamos esperar mais um pouco. No fundo, eu nem sabia por que eu empurrava. Achava que era medo de compromisso, sei lá. Minha mãe, a Vera, ficava louca. Camila, você tem 28 anos. Quando é que você vai sossegar? A Fernanda já tem 2 filhos. A Fernanda é minha irmã mais velha, casada desde os 24 com o Gustavo. Aquele esquema tradicional mesmo. Foi em setembro de 2022 que eu vi o anúncio. A Fernandes em Associados, uma empresa de consultoria de médio porte especializada em reestruturação empresarial, estava procurando uma gerente de projetos. Salário ótimo, benefícios excelentes, possibilidade de crescimento. O que me chamou a atenção foi o nome da CEO, Patrícia Fernandes. Tinha uma foto dela no site da empresa. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelo curto e escuro, olhar firme, terno impecável. Aquele tipo de presença que você sente mesmo através da tela. A entrevista foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Cheguei meia hora mais cedo, obviamente. O escritório ficava em Pinheiros, um prédio moderno com pé direito alto e muita luz natural. A recepcionista, uma menina simpática chamada Júlia, me ofereceu café e me pediu para esperar. Eu estava nervosa, suando frio dentro do blazer, revisando mentalmente todas as respostas que tinha preparado. Quando ela entrou na sala de reuniões, eu esqueci metade do que ia dizer. Patrícia Fernandes tinha 48 anos, descobri depois, mas parecia mais nova. Não por causa de procedimentos estéticos ou essas coisas. Ela tinha linhas de expressão ao redor dos olhos, alguns fios grisalhos começando a aparecer no cabelo castanho escuro. Era a energia dela, a forma como ela se movia, como ela olhava para você, como se nada pudesse derrubá-la. Camila? Ela estendeu a mão, firme. Patrícia Fernandes, prazer. Prazer é meu. Minha voz saiu mais aguda do que eu queria. Ela sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno, e sentou na cadeira em frente à minha. Não na ponta oposta da mesa, não na cabeceira, na cadeira ao lado da minha, como se a gente fosse ter uma conversa de verdade, não uma entrevista formal. Seu currículo é impressionante, ela começou, folheando as páginas. 3 anos na Ernst & Young, 2 na consultoria atual. Especializou-se em análise de fluxo de caixa e reestruturação financeira. Mas me diz uma coisa. Ela levantou os olhos, e nossa, aqueles olhos castanhos escuros pareciam atravessar a gente. Por que você quer sair de um emprego estável em uma empresa grande para trabalhar em uma empresa menor? Respirei fundo. Honestidade? Sempre. Porque eu quero importar. No lugar onde estou agora, sou só um número. Mais uma analista produzindo relatórios que metade dos clientes nem lê. Aqui. Eu gesticulei em volta. Aqui vocês trabalham com empresas que estão realmente em crise. Famílias que construíram negócios e estão vendo tudo desmoronar. Eu quero fazer parte de algo que faça diferença de verdade. Ela me olhou por um longo momento. Não era um olhar desconfortável, mas era intenso.
como se ela estivesse lendo algo além das minhas palavras. Você está certa, ela disse finalmente. É exatamente isso que fazemos aqui. Mas te aviso, não é fácil. Tem semana que trabalhamos até meia-noite. Fins de semana quando o cliente está em desespero. E é emocionalmente desgastante, porque você vê o lado humano de cada crise financeira. Vê o dono de empresa chorando porque vai ter que demitir funcionários que conhece há 20 anos. Vê famílias brigando porque a herança está em risco. Você aguenta isso? Eu aguento. Como você lida com pressão? Eu me organizo. Faço listas, priorizo, não deixo acumular. E quando fica pesado demais, eu vou correr. Limpa a cabeça. Ela sorriu de novo, dessa vez mais aberto. Eu também. Corro toda manhã às 6. Acho que é a única hora do dia que meu cérebro desliga. A entrevista durou quase 2 horas. Não foi só ela me perguntando. Foi uma conversa de verdade. Ela me contou sobre como fundou a empresa 12 anos atrás, depois de trabalhar em grandes consultorias e perceber que queria algo diferente. Falou sobre os desafios de ser mulher em um setor dominado por homens, sobre como construiu uma equipe pequena, mas extremamente competente. Me mostrou alguns cases de sucesso, os olhos brilhando quando falava sobre uma padaria familiar que eles conseguiram salvar da falência. Quando saí dali, eu sabia 2 coisas. Eu queria muito aquele emprego. E Patrícia Fernandes era a pessoa mais fascinante que eu tinha conhecido na vida. Ela me ligou 3 dias depois. Eu tinha conseguido a vaga. Os primeiros meses foram intensos. Patrícia. Ela pediu para todo mundo chamá-la de Patrícia. Nada de doutora ou senhoras. Era uma chefe exigente, mas justa. Ela esperava a excelência, mas também ensinava como alcançar essa excelência. Quando eu errei uma projeção em um relatório importante no 2º mês, ela não gritou, não me humilhou na frente da equipe. Me chamou na sala dela, mostrou onde eu tinha errado, explicou o raciocínio correto e me fez refazer. Erro faz parte, Camila. O que não faz parte é não aprender com ele. A equipe era pequena, 6 pessoas no total. Além de mim e da Patrícia, tinha o Carlos, um senhor de 63 anos especialista em legislação empresarial. A Mônica, uma contadora de 41 anos com 2 filhos. O Tiago, um analista de 25 anos recém-formado. E a Júlia da recepção, que também fazia trabalho administrativo. Todo mundo trabalhava duro, mas tinha um clima familiar. A Patrícia fazia questão de almoçar com a equipe pelo menos 2 vezes por semana. Sempre pagava a conta, perguntava sobre nossas vidas. Foi nesses almoços que eu comecei a conhecer mais sobre ela. Patrícia era casada há 18 anos com um cara chamado Ricardo Fernandes, um engenheiro civil que tinha empresa própria de construção. Eles se conheceram na faculdade. Casaram logo depois de formados. Construíram uma vida juntos. Ela falava dele com carinho, mas de um jeito neutro, sabe? Como você fala de um irmão ou de um amigo de longa data. Ricardo está pensando em expandir para o interior. Ricardo foi promovido no projeto da prefeitura. Nunca meu amor, nunca meu marido com aquele brilho no olho. Eles não tinham filhos. Tentamos por alguns anos. Ela me contou uma vez. Era só nós 2 no carro voltando de uma reunião com um cliente em Sorocaba. Não deu certo. Fizemos tratamento, aquele negócio todo. Depois de um tempo, a gente meio que aceitou que não era para ser. Ricardo ficou triste, mas eu... Ela ficou em silêncio por um momento. Eu acho que no fundo fiquei aliviada. É terrível dizer isso, eu sei. Não é terrível, eu respondi, sem nem pensar. Nem todo mundo nasce para ser mãe. E tá tudo bem. Ela me olhou de canto, um sorriso pequeno nos lábios. Você é legal, Camila. Não julga. Quem sou eu para julgar? Mas a verdade é que eu tinha julgado. Não ela, eu mesma. Porque eu estava começando a perceber que pensar nela era a primeira coisa que eu fazia de manhã e a última à noite. Que eu escolhia minha roupa pensando se ela ia gostar. Que meu coração acelerava quando ela entrava na sala. Que eu me pegava olhando para as mãos dela, para a curva do pescoço, para o jeito que ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. E isso era assustador. Porque eu nunca tinha sentido isso por uma mulher. Nunca tinha sentido isso por ninguém, na verdade.
não com aquela intensidade. Se você está gostando dessa história e se identifica com esses sentimentos confusos, deixa um like e se inscreve no canal. Aqui, a gente conta histórias reais de mulheres que descobriram quem realmente são. Completei 6 meses na empresa em março de 2023. Patrícia me chamou na sala dela numa sexta-feira à tarde. Camila, quero te propor algo, ela começou, apoiando os cotovelos na mesa. Estamos pegando um case grande, uma indústria têxtil em Americana que está com problemas sérios de gestão. Vai dar trabalho, vai ser pelo menos 6 meses de projeto intenso. Quero você como líder. Seria sua primeira vez gerenciando um case completo. Você topa? Meu coração estava batendo tão forte. Eu topo, com certeza. Mas você acha que eu estou pronta? Eu não te ofereceria se não achasse. E eu vou estar junto em todas as etapas. Mas quero que você conduza. Precisa aprender. Precisa errar um pouco também, mas em um ambiente onde eu posso te aparar. Foi assim que começamos a passar ainda mais tempo juntas. Reuniões às 7 da manhã para revisar estratégias antes de ir para a Americana. Noites até às 10, 11 horas, finalizando relatórios, discutindo abordagens. Fins de semana que a gente vinha para o escritório. Só nós duas, porque o resto da equipe não estava envolvido nesse case específico. E foi em um desses fins de semana, em um sábado de maio, que tudo mudou. Eram umas 4 da tarde. Tínhamos passado o dia todo trabalhando. Mal paramos para almoçar. Eu estava na minha mesa, ela na sala dela. Levantei para buscar mais café na copinha. Quando voltei, ela estava parada no corredor, olhando pela janela. Tinha um pôr do sol alaranjado lindo. O céu estava ficando rosa. Cansou? Eu perguntei, parando ao lado dela. Um pouco. Ela passou a mão no rosto. Desculpa te prender aqui num sábado. Ricardo tá bravo comigo. Devia estar em casa. Você não tá me prendendo. Eu quis estar aqui. Ela me olhou e tinha algo diferente naquele olhar. Uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto. Por quê? Você tem 30 anos, Camila. Devia estar saindo com amigas, namorando, curtindo a vida. Não aqui comigo. Talvez eu queira estar aqui com você. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Senti meu rosto esquentar. Merda, 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 merda. O silêncio durou séculos. Ela continuou me olhando, os olhos escuros impossíveis de decifrar. Então, muito devagar, ela perguntou: O que você tá dizendo, Camila? Eu podia ter voltado atrás. Podia ter rido, feito uma piada, transformado aquilo em nada. Mas não fiz. Eu tô dizendo que eu gosto de estar com você, mais do que deveria, de um jeito que eu não devia. Ela não respondeu. Apenas continuou me olhando. E então, tão devagar que eu pensei que tivesse imaginado, ela estendeu a mão e tocou meu rosto. Só um toque, os dedos roçando minha bochecha. Mas foi elétrico. Foi tudo. Camila. A voz dela estava tão baixa, tão diferente. Eu sou casada, sou sua chefe, isso é. Errado, eu sei. Eu tenho 18 anos a mais que você. Eu sei. E eu? Ela fechou os olhos, a mão ainda no meu rosto. Eu penso em você o tempo todo. E isso me assusta tanto. Não sei quem se moveu primeiro. Talvez as duas ao mesmo tempo. Mas de repente a gente estava se beijando, ali no corredor da empresa vazia, o sol se pondo lá fora, e era como se o mundo inteiro fizesse sentido pela primeira vez na minha vida. O beijo dela era diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Não era agressivo, não era desesperado, era profundo, era descoberta. Era como se ela estivesse lendo minha alma através dos lábios. As mãos dela estavam no meu cabelo, as minhas na cintura dela, e eu sentia cada músculo do corpo dela tremendo contra o meu. Tremendo de medo, de desejo, de algo que nenhuma das duas conseguia nomear. Quando nos separamos, nenhuma de nós conseguia respirar direito. Ela estava me olhando com aqueles olhos castanhos escuros, agora cheios de lágrimas, a boca entreaberta, o batom borrado.
Eu devia estar igual. Podia sentir meu rosto quente, meu coração batendo tão forte que doía. Camila. Ela sussurrou meu nome como uma oração, como um pedido de desculpas, como uma declaração. Nós, eu sei. Encostei minha testa na dela, os olhos fechados, tentando memorizar aquele momento. Eu sei que isso é loucura. Eu sei que você é casada, que você é minha chefe, que isso pode arruinar tudo. Eu sei de tudo isso, Patrícia. Mas eu não consigo me arrepender. Eu também não. Ela soltou um riso triste, molhado de lágrimas. Deus me perdoe, mas eu não consigo me arrepender. Ficamos ali por mais alguns minutos, só abraçadas, sentindo a respiração uma da outra se acalmar. Eu podia sentir o perfume dela. Algo floral mais discreto, caro. O calor do corpo dela. O jeito que as mãos dela tremiam contra minhas costas. Tudo nela me deixava tonta. Isso não pode acontecer de novo, ela disse finalmente, se afastando um pouco, mas sem me soltar completamente. A gente precisa esquecer que isso aconteceu. Precisa voltar ao normal. Eu sou casada, Camila. 18 anos. Eu fiz votos. Você é infeliz. As palavras saíram mais duras do que eu queria, mas eram verdade e as duas sabíamos. Quando você fala do Ricardo, você não fala como quem ama. Você fala como quem? Como quem divide um espaço com alguém. Como quem cumpre uma obrigação. Ela ficou em silêncio. Não negou porque não podia. Eu não tô pedindo nada de você. Continuei, segurando as mãos dela. Não tô pedindo pra você largar ele, pra você assumir qualquer coisa. Eu só queria que você soubesse que pelo menos uma pessoa nesse mundo te faz sentir algo. Qualquer coisa. Mesmo que seja só isso. Mesmo que seja só hoje. Não é só hoje. A voz dela saiu num sussurro quebrado. Camila, eu penso em você toda noite. Quando eu tô na cama com ele, quando eu acordo de manhã, quando eu tomo café. Toda. Maldita. Noite. Você acha que eu não sei que isso tá errado? Que eu não me odeio por isso. Eu tenho 50 anos. 50. Eu devia ter tudo resolvido na minha vida. Mas aí você aparece, com seus 30 anos, com seu sorriso, com seu jeito de olhar pra mim como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo. E eu não reconheço mais quem eu sou. Então descubra quem você é. Peguei o rosto dela entre minhas mãos, obrigando-a a me olhar. Com ou sem mim. Mas descubra, porque você tá sufocada nessa vida, Patrícia. Eu vejo. Todo mundo que realmente te conhece vê. Ela beijou minhas mãos, fechou os olhos e assentiu. Então se afastou, pegou a bolsa, alisou a roupa amarrotada. Eu preciso ir. Ricardo vai estranhar se eu chegar muito tarde. Ela pausou na porta, me olhou mais uma vez. A gente precisa esquecer que isso aconteceu. Certo. Eu tô falando sério, Camila. Eu sei. Mas nenhuma das duas acreditava nisso. Aconteceu de novo. Claro que aconteceu. Não naquela noite. A gente se separou, ela foi pra casa, eu fui pra minha, e nenhuma das duas dormiu. Mas segunda-feira, quando chegamos no escritório, a tensão estava tão densa que você podia cortar com a faca. Toda vez que nossos olhos se encontravam, era como um choque elétrico. Toda vez que ela passava perto da minha mesa, eu sentia o perfume dela. Aquele perfume caro que eu nunca tinha notado conscientemente antes, mas que agora me deixava tonta. Foi na terça-feira, depois do expediente. Todo mundo já tinha ido embora. Ela apareceu na porta da minha sala. Precisa de ajuda com o relatório? Ela perguntou, mas não era sobre o relatório. Preciso. Ela entrou, fechou a porta, trancou. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu. Ela começou, mas eu me levantei, contornei a mesa. Fiquei na frente dela. Você quer conversar? Não. A voz dela estava rouca. Eu quero te beijar de novo. E beijou. E dessa vez não foi suave, não foi hesitante.
Foi desesperado. Foi intenso. Foi 18 anos de vida reprimida explodindo de uma vez. A gente só parou quando ouvimos o som do elevador abrindo no andar. O pessoal da limpeza chegando. Nos separamos ofegantes. Os cabelos dela bagunçados. Minha blusa amarrotada. Minha casa. Ela sussurrou. Amanhã à noite. Ricardo vai estar viajando. Só para conversar, eu juro. Só pra gente entender o que tá acontecendo. Mentira. A gente sabia que não ia ser só conversa. A casa dela em Pinheiros era exatamente como eu imaginava. Moderna, clean, decoração impecável. Muitos livros, plantas, aquela sensação de espaço bem cuidado, mas sem vida, sabe? Como se fosse uma casa de revista, não um lar. Tudo estava em seu lugar. Nenhuma bagunça, nenhuma roupa jogada, nenhuma caneca de café esquecida. Parecia um showroom. Eu me perguntei se ela vivia assim de verdade, ou se tinha arrumado tudo antes de eu chegar. Ela abriu uma garrafa de vinho tinto. Um Malbec argentino caro. Ela falou o nome, mas eu não lembro agora. Sentamos no sofá, com pelo menos 1 metro de distância entre nós. Artificial, tenso. Eu podia ver as mãos dela tremendo quando ela serviu o vinho. Derramou um pouco na mesa de centro. Merda, ela sussurrou, pegando um guardanapo para limpar. Respira, eu disse, tocando o braço dela. É só eu, só a Camila. Você não é só a Camila. Ela me olhou, e nos olhos dela tinha medo, desejo, pânico, tudo misturado. Você é a pessoa que tá virando minha vida de cabeça para baixo. Você é a pessoa que eu não consigo parar de pensar. Você é tudo que eu não devia querer, mas quero mesmo assim. Sentei mais perto. Nossos joelhos se tocando agora. Conta pra mim sobre você e o Ricardo. De verdade. Não a versão editada que você conta no trabalho. Ela respirou fundo. Tomou um gole longo do vinho. Eu conheci o Ricardo na faculdade. Eu tinha 21 anos. Ele tinha 23. Era um cara bonito, inteligente, ambicioso. Todo mundo gostava dele. E ele me escolheu. De todas as meninas, ele me escolheu. Minha mãe adorou. Família boa, homem trabalhador, católico. Casamos 3 anos depois. Eu tinha 24. Achei que era amor. Talvez fosse naquele momento. Ou talvez fosse só. O que eu achava que era amor porque nunca tinha sentido diferente. E agora? Agora eu sei que não era amor. Não do jeito que devia ser. O Ricardo é um bom homem, Camila. Ele nunca me traiu. Nunca levantou a mão pra mim. Sempre trabalhou duro. Sempre me respeitou. Dentro do que ele entende por respeito. Mas a gente não. A gente não se conecta. Sabe quando você conversa com alguém e parece que tá falando sozinha? Ele ouve, mas não escuta de verdade. Ele vê, mas não enxerga. A gente transa de vez em quando a rotina pede. É técnico, é funcional. Eu finjo que gosto, ele finge que acredita e a gente segue. 18 anos assim. Por que você ficou? Ela riu, um som triste. Porque era mais fácil, porque era o esperado, porque toda vez que eu pensava em sair, em recomeçar, eu olhava para minha vida, a empresa, a casa, a família, os amigos, e pensava, eu vou destruir tudo isso por quê? Por um sentimento vago de que algo tá faltando? Parecia egoísmo, parecia loucura. Ela me olhou. Até você. Eu não quero ser a pessoa que destrói seu casamento. Você não é. Meu casamento já estava destruído. Faz anos. Você só. Você me fez perceber. A gente terminou a garrafa de vinho, falando sobre tudo. Sobre as famílias, a minha, a dela. Sobre medos. Ela tinha medo de envelhecer sozinha. Eu tinha medo de nunca encontrar meu lugar no mundo. Sobre sonhos. Ela sempre quis ter uma fazenda pequena no interior, acordar com o som de pássaros. Eu sempre quis morar fora do Brasil, conhecer o mundo. Eram conversas que a gente nunca tinha tido no escritório, não assim. Você já ficou com uma mulher antes? Ela perguntou de repente, as bochechas coradas do vinho. Não, nunca. Você? Uma vez, na faculdade.
Foi numa festa, a gente tinha bebido muito. Uma menina do curso de psicologia. A gente se beijou na pista de dança. Foi. Ela pausou, procurando a palavra. Elétrico. Assustador. No dia seguinte, fingi que não tinha acontecido. Ela tentou conversar comigo algumas vezes, mas eu evitei. Eventualmente, ela desistiu. Depois de um mês, eu conheci o Ricardo. E pronto. Fechei essa porta. Tranquei. Joguei a chave fora. Ou achei que tinha jogado. E agora? Agora você abriu a porta de novo. Arrombou, na verdade. Ela sorriu, mas tinha lágrimas nos olhos. E eu não sei o que fazer com isso. Eu tenho 50 anos, Camila. 50. A maioria das pessoas com essa idade já tem a vida resolvida. Eu devia saber quem eu sou. Mas eu olho no espelho e não reconheço a mulher que tá me olhando de volta. Nai, segurei a mão dela. Então descobre. A gente descobre junto. Depois abriu outra garrafa. E em algum momento entre a segunda e a terceira taça, a distância no sofá foi desaparecendo até que a gente estava encostada, depois abraçada, depois se beijando como duas adolescentes descobrindo tudo pela primeira vez. Foi a primeira noite que passamos juntas. Não vou entrar em detalhes íntimos porque isso é privado, mas vou dizer isso. Foi a noite mais intensa da minha vida. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Era como se toda a tensão de meses tivesse explodido de uma vez. A gente riu, a gente chorou, a gente ficou em silêncio só se olhando. E quando amanheceu, e eu vi ela dormindo ao meu lado, o rosto relaxado, o cabelo bagunçado no travesseiro, uma das mãos entrelaçada com a minha, eu soube que não tinha volta. Eu estava completamente, irremediavelmente, desesperadamente apaixonada. Começamos um caso. Eu sei que tá errado. Ela era casada, ela era minha chefe, era uma situação toda fodida. Mas a gente não conseguia parar. Tinha sempre uma desculpa. Precisamos revisar esse relatório depois do expediente. Vamos jantar para discutir a estratégia do cliente. Tem uns documentos na minha casa que você precisa ver. Sempre alguma coisa. A gente se encontrava 2, 3 vezes por semana. Sempre na casa dela, quando o Ricardo estava viajando. E ele viajava muito a trabalho. Nunca na minha casa, nunca em hotel, nunca em lugar público. Tínhamos medo de ser vistas. A gente trabalhava na mesma empresa, no mesmo prédio, se alguém suspeitasse. No trabalho, a gente mantinha profissionalismo absoluto. Talvez até demais. Eu a chamava de Patrícia. Nunca deixava nossos olhos se encontrarem por muito tempo. Mantinha distância física. O Carlos até comentou uma vez. Vocês brigaram? Parece que você tá evitando a Patrícia. Eu ri, disse que era impressão dele, mas por dentro estava morrendo de medo de que alguém percebesse. 3 meses. A gente conseguiu manter o segredo por 3 meses. Foi a Mônica quem descobriu primeiro. Um sábado de manhã, ela tinha esquecido um documento importante no escritório e voltou para pegar. Nos encontrou na sala da Patrícia. A porta trancada, mas não era suficiente. A Mônica tinha a chave. A gente não estava fazendo nada comprometedor, tecnicamente. Só sentadas muito perto, a mão da Patrícia no meu joelho. Mas a cara da Mônica. Ela entendeu tudo. Desculpa, eu não sabia que tinha alguém aqui. Ela disse, pegando a pasta na mesa dela e saindo rapidamente. Patrícia ficou branca. Merda, merda. Ela viu. Ela vai contar. O Ricardo vai saber. Todo mundo vai saber. Calma, calma. Eu tentei acalmá-la, mas eu mesma estava apavorada. Segunda-feira, a Mônica pediu para conversar com as duas, separadamente. Primeiro com a Patrícia na sala dela, porta fechada, por 45 minutos. Depois comigo. Ela não bateu na minha mesa. Só fez um sinal com a cabeça pro café lá fora. Fomos. Pedimos 2 expressos, sentamos em uma mesinha discreta nos fundos. Eu não vou contar pra ninguém, foi a primeira coisa que ela disse. Senti um alívio tão grande que quase desabei. Mas vocês precisam saber que o que vocês estão fazendo é muito arriscado. Não só por causa do casamento da Patrícia, embora isso seja uma bomba esperando pra explodir.
Mas vocês trabalham juntas. Ela é sua chefe. Se isso vazar, pode destruir a empresa dela, a carreira de vocês duas. Eu sei. A gente sabe. Sabe mesmo? Porque não parece. Mônica tomou um gole do café, os olhos sérios. Eu gosto de vocês duas. Muito. A Patrícia é uma chefe incrível. É minha amiga. Você é uma profissional excepcional. E se vocês duas são felizes juntas, quem sou eu para julgar? Mas vocês precisam tomar uma decisão. Ou termina isso agora, antes que fique mais feio, ou assumir e lidar com as consequências. O que vocês não podem é continuar nesse limbo. Ela tinha razão. Óbvio que ela tinha razão. Naquela noite, na casa da Patrícia, a gente conversou de verdade. Ricardo estava em São José dos Campos, fechando um contrato grande. Tínhamos a noite inteira. A Mônica tá certa, Patrícia disse sentada na cama, abraçando os joelhos. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável. Não era a CEO confiante que eu conhecia. Era só uma mulher de 50 anos, apavorada, perdida. A gente não pode continuar assim. É insustentável. E injusto. Com o Ricardo, com você, comigo. Você quer terminar? Minha voz tremeu. Não queria chorar, mas senti as lágrimas virem. Não, Deus, não. Ela pegou minha mão. Mas eu também não sei como continuar. Como que eu digo pro Ricardo que depois de 18 anos de casamento, eu me apaixonei por outra pessoa? Por uma mulher? Como eu explico isso pra ele? Pra minha família? Pros amigos? Você não me deve explicação nenhuma. As palavras saíram duras, doloridas. Eu entendo se você escolher ficar com ele. Eu entendo se isso for muito pra você. Mas não me peça pra continuar nesse meio termo, porque eu não aguento mais. Eu te amo, Patrícia. Pela primeira vez na vida, eu amo alguém de verdade. E eu não posso ser só sua amante secreta. Ela me olhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me ama? Eu te amo. Eu também te amo. Ela disse tão baixo que eu quase não ouvi. Eu te amo tanto que tá doendo. Mas eu tenho tanto medo. Eu também tenho medo. Mas eu tô disposta a enfrentar esse medo se você estiver. Ficamos abraçadas a noite toda, chorando, conversando, planejando. Não tinha solução fácil. Não tinha jeito de sair disso sem machucar pessoas. Mas a gente decidiu. Ela ia contar pro Ricardo. A gente ia assumir. E eu ia pedir demissão da empresa. Não tinha como continuar trabalhando juntas nessa situação. Não era ético, não era sustentável. Mas aí o universo decidiu não esperar pelos nossos planos. Na quinta-feira daquela semana, Ricardo apareceu no escritório. Sem avisar. Ele nunca fazia isso. Patrícia ficou branca quando a Júlia avisou que ele estava na recepção. Manda ele entrar, ela disse, tentando parecer calma. Me olhou. Você pode ir, por favor. Mas eu não precisei ir, porque não era uma visita de surpresa romântica ou para levar ela para almoçar. A cara dele quando entrou na sala dela, quando passou por mim no corredor. Era de alguém que sabia. Ele descobriu, não sei como, se ele contratou um investigador particular, se achou mensagens no celular dela, se alguém contou. Mas ele sabia. Ouvi os gritos mesmo de longe. A voz dele raivosa, acusando. A voz dela tentando explicar, pedindo calma. O som de algo batendo. Ele socou a mesa dela. Depois descobri. E então a porta se abriu com tudo e ele saiu, o rosto vermelho de raiva. Passou direto por mim. Me olhou com tanto ódio que senti um frio na espinha. Vagabunda! Ele cuspiu. Só isso. E foi embora. Corri para a sala da Patrícia. Ela estava encolhida atrás da mesa, chorando descontroladamente. Todo mundo no escritório tinha ouvido. Todo mundo sabia. Ele vai processar a empresa. Ela conseguiu dizer entre soluços. Ele disse que vai contar para todo mundo. Que vai me destruir. Que eu joguei 18 anos no lixo por uma. Por uma. Ela não conseguiu terminar a frase. Eu abracei ela ali mesmo. Me foda quem estava vendo. A gente vai dar um jeito. A gente resolve.
Mas não tinha como resolver, não daquele jeito. Em 48 horas, a família inteira dela sabia. A mãe dela, Dona Antônia, uma senhora católica conservadora de 72 anos, parou de falar com ela. O pai dela tinha morrido anos atrás. Mas os 2 irmãos dela, Marco e Luciano, ligaram para xingar, dizer que ela era uma vergonha para a família, que como ela podia fazer aquilo com o Ricardo que sempre foi bom para ela. A família dele foi pior. A mãe do Ricardo apareceu na porta da casa deles. Tecnicamente ainda era a casa dos 2. Ele não tinha saído, gritando na rua, chamando a Patrícia de depravada, dizendo que ela ia arder no inferno. Os vizinhos todos viraram fofoca do condomínio inteiro. E então começaram as ameaças legais. Ricardo entrou com pedido de divórcio litigioso, alegando traição e pedindo indenização por danos morais. O advogado dele argumentou que a empresa da Patrícia tinha sido construída durante o casamento, então ele tinha direito à metade do valor. 25 anos de trabalho. Dela. Do zero. Correndo o risco de ser dividido ao meio por causa de um casamento que já estava morto fazia tempo. Para piorar, ele ameaçou processar a empresa também, alegando ambiente de trabalho tóxico e favorecimento ilegal, porque eu tinha sido promovida rápido, porque a gente trabalhava juntas até tarde, por quê. Era tudo especulação, nada concreto que sustentasse um processo, mas o medo era que os clientes começassem a questionar a seriedade da empresa. E em consultoria, reputação é tudo. Foi quando eu tomei a decisão. Na segunda-feira seguinte, pedi demissão. Patrícia tentou me impedir. Não, não faz isso. Você não precisa sacrificar sua carreira por causa disso. Eu já decidi. Não é sacrifício. É o certo a fazer. Coloquei a carta de demissão na mesa dela. A empresa vai ficar bem. Você vai ficar bem. Mas enquanto eu estiver aqui, sempre vai ter essa sombra. Sempre vai ter gente questionando. Eu não quero ser o motivo da sua empresa afundar. E nós? Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar nos últimos dias. O que vai ser da gente? A gente fica junta. Só que não aqui. Não assim. E foi o que a gente fez. Eu saí da empresa na segunda-feira. Na quarta-feira, ela finalmente aceitou que o casamento tinha acabado e pediu para o Ricardo ir embora de casa. Ele foi, mas não sem antes destruir algumas coisas. Quebrou molduras de fotos, rasgou roupas dela, deixou a casa um caos. Quando fui ajudá-la a limpar, encontrei cacos de vidro espalhados pela sala, roupas rasgadas no quarto, buracos na parede onde ele tinha socado. A violência da raiva dele estava em cada canto. 18 anos, ela sussurrou, pegando os pedaços de uma foto de casamento. 18 anos para terminar assim. Ele vai acalmar com o tempo. Não vai. E eu não culpo ele. Eu destruí a vida dele também. Mas ela não destruiu. Ela só foi honesta. Pela primeira vez em 18 anos, ela foi completamente honesta. As semanas seguintes foram as mais difíceis. Patrícia teve que lidar com o divórcio, com a família, com a empresa. Eu tive que procurar um novo emprego. Não foi fácil, porque correu rumor na área de consultoria em São Paulo. Aquela que teve caso com a chefe. Pessoas fofocavam. Gente que eu achava que eram colegas profissionais, de repente me bloqueava no LinkedIn. Minha família descobriu. Minha mãe chorou. Disse que eu tinha enlouquecido, que era só uma fase, que eu ia conhecer um homem bom e isso ia passar. Minha irmã Fernanda foi mais dura. Você se envolveu com uma mulher casada 20 anos mais velha que você? Que porra é essa, Camila? Você perdeu o juízo? Só meu pai, o Arnaldo, foi tranquilo. Você tá feliz? Ele perguntou. Sim. Então tá bom pra mim. O resto é resto. Teve um momento, umas 6 semanas depois do estouro da bomba, que eu pensei que a gente não ia aguentar. Patrícia estava afundando em culpa, em pressão da família, no medo de perder a empresa. Uma noite ela me ligou chorando. Eu não sei se consigo, Camila. É peso demais. Você merece alguém que não vem com toda essa bagagem. Fui pra casa dela, às 3 da manhã, de Uber, porque eu não tinha carro. Ela abriu a porta de pijama, o cabelo bagunçado, os olhos inchados. Entrei, fechei a porta e só abracei ela.
Ficamos ali, na entrada da casa, abraçadas por não sei quanto tempo. Você quer desistir? Perguntei finalmente. Porque se você quer, eu vou entender. Não vou ficar feliz, mas vou entender. Não quero desistir. Eu só tô com tanto medo. Eu também. Mas a gente enfrenta junto. E a gente enfrentou. Devagar. Um dia de cada vez. O divórcio levou 8 meses para ser finalizado. Ricardo acabou aceitando um acordo. Ela pagou uma quantia significativa para ele como indenização, mas ele não ficou com metade da empresa. A mãe dela continua sem falar com ela até hoje. Um dos irmãos, o Marco, eventualmente ligou para dizer que ainda ama a irmã, mas que precisa de tempo para processar. O outro, Luciano, cortou contato completamente. A empresa passou por uma crise. Perderam 2 clientes grandes por causa da polêmica. Mas os clientes que ficaram por confiarem na competência da Patrícia. E eventualmente novos clientes apareceram. Hoje, 2 anos depois, a empresa está até melhor que antes. Eu consegui emprego em outra consultoria menor, mas com um clima melhor. Não escondo mais quem eu sou. Não escondo que namoro uma mulher. No começo foi estranho. Algumas pessoas te tratam diferente quando sabem. Mas também conheci uma comunidade inteira de mulheres que passaram por coisas parecidas, que entendiam. Hoje, em dezembro de 2025, a gente mora junto em um apartamento em Vila Madalena. Não é enorme, não é luxuoso como a casa que ela tinha com o Ricardo, mas é nosso. Tem plantas nas janelas, quadros que a gente escolheu junto, uma estante cheia de livros das duas. Tem vida. Patrícia tá com 50 anos agora. Eu tenho 33. A diferença de idade ainda faz algumas pessoas torcerem o nariz. A gente ainda lida com comentários maldosos às vezes. Ainda tem gente da família dela que não aceita. Mas quando eu acordo de manhã e vejo ela do meu lado, quando a gente faz café junto na cozinha pequena, quando ela me olha daquele jeito que ela olhava já no escritório, mas agora sem medo, sem esconder, eu sei que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite difícil, cada pessoa que perdemos no caminho. Valeu. Porque pela primeira vez na vida, eu sou completamente eu mesma. E eu tenho alguém que me ama exatamente como eu sou. Não foi fácil. Não foi limpo. Não foi sem dor. E eu não vou romantizar. A gente machucou pessoas. O Ricardo não merecia ser traído. As famílias não mereciam aquele choque. Mas também não dá para viver uma mentira para sempre. Não dá para abafar quem você é porque é mais fácil, mais confortável, mais aceito. Se você tá passando por algo parecido, se você tá sentindo coisas que te assustam, se você tá com medo de ser quem você realmente é, eu não vou te dizer que é fácil. Não é. Mas eu vou te dizer que é possível. Que tem comunidade esperando por você. Que tem outras mulheres que entenderam tarde demais quem eram e encontraram felicidade mesmo assim. Você não precisa continuar vivendo uma vida que não é sua. Você merece ser feliz. Você merece ser livre. E se você chegou até aqui nessa história, se você se identificou, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A gente tá aqui, criando essa comunidade, contando essas histórias, para que nenhuma de nós precise se sentir sozinha nunca mais. Essa é a minha história. A história de como uma executiva de 50 anos largou 18 anos de casamento por mim. Uma funcionária de 30. Como a gente destruiu tudo para construir algo novo. Como a gente escolheu a verdade, mesmo quando a verdade doía. E eu escolheria de novo. 1000 vezes eu escolheria de novo. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por estarem aqui. Um beijo. E até a próxima história.